Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao nosso grupo Gol São Bento. Hoje nós vamos ter uma convidada muito especial, a Júlia. Ela vai estar contando um pouco do seu testemunho, da sua conversão. E desde já eu te agradeço, Ju, por estar aqui conosco, por partilhar um pouco a palavra com a gente, pela sua disponibilidade. Seja muito bem-vinda. Vamos começar o nosso grupo com a oração inicial. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Agora a Bárbara vai estar trazendo uma oração, um louvor para a gente, que você possa abrir o seu coração, que o Espírito Santo possa habitar hoje conosco. Amém. Então, como a Gabi falou, nesse momento eu convido você a ir abrindo seu coração e falar com as suas palavras. Por que você louva Jesus? Aí eu convido cada um que está aqui na chamada para cada um falar o porquê que você louva Jesus. Eu louvo a Jesus porque ele é misericordioso. Eu louvo a Jesus porque ele é amor. Eu louvo a Jesus porque ele é tudo. Eu louvo a Jesus porque ele é graça. Eu louvo porque ele alcança os corações dos jovens. Amém. Agora, com as suas palavras... Ai, a Júlia... Eu louvo a Jesus porque ele sabe de todas as coisas e é sempre providente em nossa vida. Amém. E agora, aí da sua casa, de onde você está, que você possa ir falando com as suas palavras. Eu te louvo, Senhor Jesus, pela minha família. Eu te louvo, Senhor Jesus, pela minha casa. Eu te louvo, Senhor Jesus, porque Tu és o meu Salvador. Eu te louvo, Senhor Jesus, porque Tu moves montanhas. Eu te louvo, Senhor Jesus, porque o Senhor sonha conosco os nossos sonhos. Eu te louvo, Senhor Jesus, pelos médicos e enfermeiros que estão à frente dessa pandemia. Eu te louvo, Senhor Jesus, porque Tu és amor, porque Tu és salvação, porque Tu és tudo para nós. E nesse momento eu convido você a ir pedindo o Espírito Santo sobre o seu coração. Vem, Espírito Santo, sobre o meu coração, sobre a minha vida. Vem, Espírito Santo, porque sozinho eu não consigo fazer nada. Vem, Espírito Santo, para guiar os meus passos. Vem, Espírito Santo, porque eu já não quero mais ser a mesma. Vem, Espírito Santo, porque eu quero me apaixonar cada dia mais por Ti. Vem, Espírito Santo, sobre nós. O meu coração deseja, o meu coração anseia o Senhor. Nesse lugar, o meu coração deseja, o meu coração anseia o Senhor. Nesse lugar, não quero mais ser o mesmo, quero me apaixonar de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Não
Quero mais ser o mesmo, quero me apaixonar de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Quero te ver aqui, quero te ver aqui, Espírito de Deus, vem nesse lugar, Espírito de Deus, enche esse lugar. Seja bem-vindo, Espírito de Deus. O meu desejo é encontrar você. Estou implorando e não vou sair até te sentir. Seja bem-vindo, Espírito de Deus. O meu desejo é encontrar você. Estou implorando e não vou sair até te sentir. Quero mais ser o mesmo, quero me apaixonar de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Quero mais ser o mesmo, quero me apaixonar de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Quero te ver aqui, quero te ver aqui, Espírito de Deus, vem nesse lugar, Espírito de Deus, enche esse lugar. Seja bem-vindo, Espírito de Deus. O meu desejo é encontrar você. Estou implorando e não vou sair até te sentir. Amém. Agora a Júlia vai se apresentar, ela vai contar um pouquinho do testemunho dela para nós. Vamos rezar uma Ave Maria pedindo a intercessão de Nossa Senhora pela vida dela. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Seja bem-vinda, Júlia. Obrigada, eu agradeço, agradeço o convite, agradeço a oportunidade de estar aqui, fazer memória da minha história. É muito gratificante, porque a minha história vocacional, minha história de conversão tem a ver com o Ministério Universidades Renovadas. Posso dizer que o Ministério Universidades Renovadas resgatou a minha vida com Deus, me trouxe da morte para a vida e me devolveu aquilo que de mais precioso nós temos, que é a nossa intimidade, nosso relacionamento com Deus e a oportunidade de caminhar em santidade para um dia alcançar a vida eterna, que é o nosso principal foco, E antes de partilhar um pouquinho meu testemunho, eu gostaria de partilhar uma palavra, 2 palavras, na verdade, do mesmo livro, 1 Tessalonicenses. Vou ler primeiro o capítulo 4, e depois vou ler o capítulo 5, alguns trechinhos só, não é inteiro, não. Na minha Bíblia, a tradução diz assim, a partir do versículo 3, 1 Tessalonicenses 4, 3. A vontade de Deus é que sejais santos e que vos afasteis da imoralidade sexual. O versículo 7 vai dizer assim: Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, quem rejeita esta instrução não rejeita uma pessoa humana, mas ao próprio Deus, que vos dá também o seu Espírito Santo. E ali no próximo capítulo, virando a página, no capítulo 5,
Lá no versículo 23, 24, São Paulo vai nos dizer assim: que o próprio Deus da paz vos santifique inteiramente, e que todo o vosso ser, o espírito, a alma e o corpo, seja guardado irrepreensível para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que vos chama é fiel, ele mesmo fará isto. Então, Deus nos chama a todos, como ele disse aqui na palavra, à santidade. Ele nos convida a todos, a vontade de Deus não só para a minha vida, mas para a vida de todos vocês que estão aqui agora, online fisicamente, os que ainda vão ouvir, né, esse testemunho, essa pequena partilha da palavra. A vontade de Deus para a humanidade é essa, né, que sejamos santos. Quando nós desrespeitamos essa instrução, nós não rejeitamos uma pessoa, né? Porque Deus nos fala através dos apóstolos, dos santos, do próprio Jesus em pessoa humana, ele vai nos falar nos evangelhos, mas quando nós rejeitamos essa instrução, esse apelo da santidade que nos é dado através da palavra, nós rejeitamos não a pessoa humana, não, nós rejeitamos o próprio Senhor que nos chama a ser santo como ele é santo. E se ele nos chama, São Paulo vai falar aqui no final do primeiro livro, da primeira carta aos Tessalonicenses, que o Senhor quer que nosso próprio espírito, alma e corpo, ele quer todo o nosso ser santificado, que seja guardado irrepreensível para a vinda do Senhor. Porque a Gabi acho que conhece um pouquinho do meu jeito de falar, de me relacionar com Deus. Mas eu sempre falo da morte. Porque o nosso fim último não está nessa terra. Se você não sabe, nessa vida, você vai enfrentar a morte, né? São Paulo vai nos dizer aqui que ele deseja que o Senhor nos santifique para que a gente seja guardado irrepreensível para a vinda do nosso Senhor. Mas se ele não vier em honra e glória na sua segunda vinda, se nós não vermos com os nossos próprios olhos, ele vai nos chamar, né? Não vamos ficar aqui para semente, não. Mas se ele nos chama, ele mesmo é fiel, ele mesmo fará isso, vai dizer a palavra. Só que nem sempre eu vivi nessa vida de santidade, né? Eles me chamaram hoje para dar o meu testemunho. E eu gostaria muito de ter um testemunho que dissesse assim: eu sempre fui da igreja, eu sempre me guardei, eu sempre vivi os mandamentos, a minha família é de igreja, mas infelizmente não é essa a minha história. Então, eu sou, como foi apresentado, me chamo Júlia, sou de São Sebastião, litoral de São Paulo, cidade da Gabi também. Tenho 31 anos de idade, né, nesse ano de 2020, e nem sempre eu tive uma vida de santidade. Hoje, atualmente, eu sou missionária da comunidade Canção Nova, há 4 anos. Entrei em 2017 na comunidade, estou caminhando, né, para o meu 4º ano na comunidade como missionária. Tenho esse desejo ardente no meu coração de consumir a minha vida para Jesus, né, de me doar pela evangelização, mas nem sempre foi assim. Então, quando eu vivia lá em São Sebastião, eu achava que eu era católica, eu achava que eu tinha uma vida boa, eu achava que eu fazia as coisas certas, porque eu obedecia, de certa forma, aos meus pais, eu era uma pessoa honesta, mas eu vivia uma sexualidade totalmente desregrada, desde a infância, infelizmente, né? Por um ocorrido na minha infância, aos 5 anos de idade, eu vivi a minha sexualidade de forma desregrada até eu me encontrar com Jesus Cristo, ter a minha vida totalmente transformada. Eu vivia uma vida de bebedeira, de orgia, desde os 11, comecei a beber com 11 anos de idade, experimentei algumas drogas, eu ia em muitas festas, quase todos os finais de semana. Depois quando eu passei da vida de não querer tantas festas, né, balada, essas coisas, eu gostava de boteco, ficava até altas horas da madrugada com a minha família, com alguns dos meus primos, amigos, fechava um boteco, a gente ia para o outro, até amanhecer o dia.
E, enfim, vivia nessa vida, só que ao mesmo tempo eu respeitava muito os meus pais, eles não sabiam que eu vivia nessa vida, eles foram saber depois. Quando eu estava fazendo o caminho vocacional para Canção Nova, eu sentei com eles e contei a minha história, salvação para eles, né? Dei meu testemunho para eles. Mas eu fazia essas coisas totalmente escondida, eles achavam que eu saía, mas que eu não aprontava tanto quanto eu aprontava. Ficava com muitas pessoas, vários rapazes na mesma noite, enfim. E eu achava que eu era feliz, porque ao mesmo tempo que eu fazia todas essas coisas, eu ia na missa no domingo, comungava tranquilamente, em paz, né? Vivia uma vida além da sexualidade desregrada que eu vivia na rua, eu vivia dentro de casa também, né? Vivia no vício da masturbação, da pornografia, enfim. E no domingo, com a cara mais lavada do mundo, às vezes eu ia virada, porque eu tinha uma prima que cantava na missa, né? Então, às vezes ela cantava de manhã. Então, às vezes a gente virava da balada, nem dormia, tomava banho, tomava um café, ia para missa porque ela cantava e eu ia acompanhar ela. E eu achava isso extremamente natural. Eu falava, estou honrando a Deus, né? Eu não estou deixando de cumprir o meu dever, né? Como se só cumprir esse dever, esse preceito, fosse levar para a santidade. Hoje, pelo contrário, eu tenho plena consciência. Se você comunga em pecado mortal, você está cometendo dois pecados, um em cima do outro, né? Além de estar em pecado mortal, comungar nesse estado é um sacrilégio, né? A gente, entre aspas, poderia até ser excomungado por conta disso. Estava bebendo e comungando da minha própria condenação. Enfim, isso foi na fase da adolescência, né? Entre os 11 até os 17 anos de idade, mais ou menos. Foi quando eu saí de casa, fiz um ano de cursinho, morei em Santos, ali litoral sul de São Paulo também. E depois desse esse um ano de Santos foi um pouco mais tranquilo, eu me afastei um pouco, né, das amizades que eu tinha em São Sebastião, minha mãe tinha muito custo, né, para manter eu e o meu irmão lá na cidade, então não tinha dinheiro para ficar saindo tanto, sosseguei um pouco o meu facho, mas não tinha vivido um processo de conversão ainda, só aquietei um pouco. E no ano seguinte, que foi no ano de 2007, né, tô ficando velha já, 2007, eu passei no vestibular e fui morar em Guarapuava, interior do Paraná. Esqueci de dizer que eu sou missionária da Canção Nova e atualmente eu estou na missão da Canção Nova em Curitiba, aqui no Paraná. Voltei para as terras paranaenses. Então, em 2007, passei na faculdade. Não queria, a princípio, ir para o interior do Paraná, mas tinha um propósito de Deus na minha vida, de eu ir para lá, né? Eu fui para fazer a faculdade. Mas quando eu cheguei lá em 2007, a primeira pessoa que eu conheci no ônibus, já na rodoviária, que eu não conhecia a cidade, eu tinha feito vestibular em Irati, que era uma outra cidade, mas o campus onde eu ia estudar era em Guarapuava. Então eu não conhecia nada da cidade. E conheci essa menina na rodoviária, que foi o anjo de Deus na minha vida. E ela começou a me orientar, né, me falar onde é que era, onde é que ela ia fazer. Eu cursei veterinária e ela ia fazer biologia. Então fez, né, cursou biologia. Então a gente ia ficar no mesmo campus. Então ela me levou para cima e para baixo, me ajudou e partilhando com ela, conversando, sabendo da vida dela, ela falou que ela era de igreja, que isso, que aquilo, enfim. Fiz a minha matrícula, depois retornei para iniciar a aula, né, no tempo. E acabamos que eu com essa menina e outras pessoas que a gente foi conhecendo no dia da matrícula, a gente se juntou, alugou uma casa e fomos morar juntos. E no primeiro dia de aula, primeiro dia mesmo, eu cheguei na madrugada de segunda para terça, meu primeiro dia de aula era na terça. A terça-feira eu cheguei no campus e a primeira coisa que me aconteceu, a primeira pessoa com quem eu falei lá na faculdade foi com uma menina do Gola, se chama Michele. Ela cursava nutrição na época e ela me entregou um panfletinho falando, olha, a gente tem grupo de oração na faculdade, né, vem participar com a gente, e hoje a gente já vai ter, né, a primeira semana de aula, mas a gente já vai ter, vem participar com a gente. E eu achei aquilo extremamente careta, eu achei ridículo, eu falei, grupo de oração na faculdade, que coisa cafona, que ridículo, tipo, coisa nada a ver, religião e razão não combina, né, enfim. Guardei aquele papel e entreguei para a menina que dividia quarto comigo, que era essa que eu conheci na rodoviária. Falei, olha, esse papel é para você, né, fulana? Você me diz que é da igreja, olha, tem grupo de oração. E ela ficou, assim, muito feliz. Ela, meu Deus, tem grupo de oração na faculdade, eu não sabia. Ela era da renovação, mas não sabia que existia esse ministério, né? Como hoje, eu acho que ainda deve acontecer isso, né?
Muitas pessoas do Ministério Jovem, na época da faculdade, nem sabia que tinha AMUR, que tinha Gol na faculdade. Então, ela era do Ministério Jovem e não sabia que tinha. Ela ficou super feliz e começou a participar e começou a me chamar. Só que eu, né, tipo assim, pensei, meu Deus, eu tô longe de casa, agora eu não preciso dar satisfação para os meus pais, não preciso mais ficar fazendo as coisas encobertas, né? Eu tô na melhor fase da minha vida, né, da faculdade, e então eu quero aproveitar. Eu só tinha aula no primeiro semestre, terça, quarta e quinta. Então eu saía na quarta, porque quarta era o dia que tinha uma festa lá que a gente pagava R$ 2 para entrar, então eu tinha dinheiro, tinha condição de pagar, então eu ia nessa festa. Eu saía na quarta, eu saía na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. Eu saía 5 dias na semana. Eu ia para os botecos, para as festas das repúblicas, enfim. Vivia uma vida totalmente depravada. E a menina que dividia quarto comigo começou a se incomodar, né? E ela insistiu muito, 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 muito comigo para eu ir no grupo de oração. Até que um dia, tinha um amigo também da minha turma, da minha sala, que ele falou assim, Júlia, vamos, né? Eu falei, é verdade, vamos, porque daí a gente não vai gostar e ela vai parar de convidar a gente para ir nesse tal de Go aí. Então vamos. Quando chegou lá, eu não gostei nem um pouquinho, né? Porque eu nunca tinha visto ninguém rezar em línguas, não sabia o que era renovação carismática, eu achei aquilo extremamente estranho. Eu já tinha tido síndrome do pânico na época da infância e eu escutava vozes na minha cabeça. Aquela oração em línguas para mim parecia as minhas crises de síndrome do pânico, eu detestei. Mas o meu amigo gostou. Aí eu abri o olho assim, via que ele tava assim, entregue, né? E eu falei, cara, não acredito, e agora? E eu querendo ir embora, e o meu amigo lá super entregue, e quando terminou, ele falou assim, Ju, você não gostou? Eu gostei, vamos vir mais vezes, é tranquilo, é rapidinho, é 15 minutos. Eu falei, é meu pai, e agora? Enfim, eu fui, continuei indo. Eu não sei como se deu essas coisas assim, essa parte eu não tenho muita memória. Eu sei que eu fui mais vezes. E eu fui indo, e como existia dentro de mim esse vazio, né? Porque uma palavra que a gente leu aqui, Deus nos chama a santidade, porque só Ele é capaz de nos preencher. Então existia dentro de mim esse vazio, né? E que eu procurava preencher na bebida, no sexo, na pornografia, enfim. E conforme foi passando o tempo, eu fui vendo que, nossa, né, isso tá me preenchendo, e as coisas foram indo aos pouquinhos. Até que chegou um dia que teve um retiro para universitários que tinha todo ano na faculdade, que tem até hoje, um retiro bem tradicional, chama Rua Fest. E eu não ia a princípio, porque era um final de semana prolongado. Falei, não vou não. Eu não consigo ficar 15 minutos no Gol praticamente, vou conseguir ficar quase 3 dias no retiro, não vai dar certo. Só que nós morávamos numa casa em 5 na época, morava um rapaz e 4 meninas com a gente. E o menino era super assim também, bem largadão. As meninas também não eram muito, só essa que era a minha irmã de quarto, que gostava das coisas da igreja. E daí eu sei que ela foi fazendo e convencendo todo mundo aí. E eu ia ficar sozinha na casa, e eu sempre detestei ficar sozinha. Eu gosto de ficar assim, em silêncio, de meditar, mas passar um final de semana sozinha. E os meus amigos de época de bagunça, cada um foi para sua casa, porque era feriado prolongado, mas eu tava 1.000 quilômetros de distância da minha casa, não tinha condições de ir, né? E aí eu me rendi, falei, eu vou nesse retiro de última hora. E foi a partir desse retiro que eu fui impactada pela primeira vez, né, desse encontro, a começar a dar uma resposta diferente. Só que comigo foi um processo muito lento, né? Alguns eu percebo que Deus faz como que um milagre, né? Como fez na vida de São Francisco, que se encontrou com ele, mudou de vida instantaneamente. Deus fez um milagre na vida dele. Santo Agostinho também viveu uma vida depravada. Deus tocou e ele se transformou do dia para a noite. Comigo não foi assim. Deus foi, olha, insistentemente sendo paciente comigo, me cavocando, me provocando, me fazendo deixar isso, deixar aquilo, enfim. Até que foi passando o tempo, eu fui me identificando, né? Fui querendo viver esse processo de conversão, fui sendo catequizada, porque eu não conhecia muita coisa, eu não sabia que era pecado não viver os mandamentos, eu não sabia que eu tinha que me confessar sempre, enfim. Achava que viver a castidade, que não viver a castidade, ser católica, dava certo, né? Que era normal, que era de boa. Enfim, o importante era o amor, mas
Fui sendo catequizada e aos pouquinhos fui mudando de vida. Porém, eu conseguia viver em Guarapuava, né, lá com os amigos que Deus foi me dando, porque eu fui perdendo os amigos da bagunça, da farra, e Deus foi me dando os amigos do gol, né, tinha 4 gols na faculdade, e chegou uma época que eu queria ir em todos, de tanta sede que eu tava sentindo, eu ia na terça, na hora do almoço, eu ia na quarta à noite, eu ia na sexta num gol que tinha lá no outro campus, tinha um outro, eram 4 gols, agora não tô me lembrando o outro gol. Acho que o outro gol também era num outro campus de meio-dia. Enfim, eu sei que eu ia em quase todos os gols. De tanta sede que eu tava, né? Só que quando eu voltava de férias para minha casa em São Sebastião, a Gabi sabe bem, era muito difícil viver, né? A santidade lá, porque era litoral. Ficava quase 3 meses de férias, né? Saía de férias em dezembro, voltava só no final de fevereiro, praticamente. Muitos shows gratuitos, muita festa e praia, cerveja, e isso e aquilo. E os amigos da faculdade que também estão de férias e voltam para a cidade, reencontro. Não tinha amigos de igreja em São Sebastião, porque eu não tinha um vínculo, né? Lá, assim, não tinha vivido uma experiência lá na minha cidade. Então eu caía. Todas as férias eu caía. Né, e quando voltava para Guarapuava, nas férias de janeiro e nas férias de julho, porque lá em São Sebastião teve uma época em julho que também tinha um arraiá lá, que era só pela misericórdia, né? As festas. E aí, enfim, caía todas as férias. Até que chegou, eu estava no 3º ano da faculdade, eu fui de férias para o meio do ano, e era na época que estava tendo a crise, a epidemia da gripe suína, semelhante ao que a gente está vivendo hoje, né? A influenza A, a gripe A, e a faculdade suspendeu as aulas, porque o interior do Paraná é muito frio, não podia ter aglomeração, e eu fiquei quase 3 meses de férias no meio do ano em São Sebastião. E todos os meus amigos que eram da FA voltaram para suas faculdades. Um fazia a faculdade no Nordeste, o outro no Rio de Janeiro, o outro no interior de São Paulo. Ninguém estava vivendo o que eu estava vivendo, só eu. E eu me vi sozinha, não tinha mais amigos ali, nem de Deus, nem que não fosse de Deus, não tinha nada. Eu me vi extremamente só. E passando uma dificuldade financeira muito grande na minha família, nem sabia se ia ter condições de voltar a Guarapuava para continuar meu curso, e bem no meio do curso mesmo, do meio do caminho. E foi quando uma madrugada que eu não conseguia dormir, eu me coloquei em oração. E eu comecei a rezar, e falar, ser muito sincera com Deus, falar para Deus, olha, eu não consigo, Senhor. Olha a minha vida quando eu venho para São Sebastião e olha a minha vida lá em Guarapuava, eu não consigo dar sequência. Até quando? E quando acabar a faculdade, que eu tiver que voltar, como é que vai ser? Eu não dou conta, eu tinha muita dificuldade de viver a castidade. Na época eu já nem ficava tanto com os meninos, mas de viver a castidade sem me masturbar, sem ver pornografia, sem ter pensamentos impuros, caía algumas vezes também, saía para beber, enfim. E eu falei, Jesus, não dá. Ou o Senhor age na minha vida, me converte, né? Ou me esquece, eu não quero mais saber de Deus, eu não quero mais saber de igreja, eu não quero mais saber de nada, porque essa guerra dentro de mim me cansa, né? Eu me sinto humilhada, eu não quero mais essa vida para mim. Chorei, fiquei horas rezando. Entrei a madrugada dentro rezando. E na época eu não tinha o hábito de fazer o estudo da palavra, né? Eu só pegava assim, abria a Bíblia aleatoriamente, de vez em quando, meditava uma palavra ou um salmo. E naquele dia Deus me inspirou a abrir a palavra. E a palavra que ele me deu foi exatamente essa que eu li para vocês no começo. 1 Tessalonicenses 4. E aí eu vou ler ela inteira e depois vou ler o trechinho da tradução da Bíblia Ave Maria, que foi a que eu tinha na época, né? E como foi que Deus falou comigo depois de eu ter, entre aspas, prensado Deus na parede. Então, diante daquela crise, eu abri a palavra e Deus me falou exatamente isso. Enfim, irmãos, nós os pedimos e exortamos no Senhor Jesus que progridais sempre mais no modo de proceder para agradar a Deus. Vós já o aprendestes de nós e já o praticais. Oxalá continueis progredindo cada vez mais. Sabeis quais são as normas que vos temos dado da parte do Senhor Jesus. E esse versículo desceu como uma flecha no meu coração.
A vontade de Deus é que sejais santos e que vos afasteis da imoralidade sexual. E na tradução da Ave Maria, que hoje eu estou com a tradução da CNBB, falava assim: esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que eviteis a impureza e que cada um de vós saiba possuir o seu corpo santa e honestamente, sem se deixar levar pelas paixões desregradas, como os pagãos que não conhecem a Deus. Meus irmãos, você não tem noção como essa palavra caiu que nem um raio no meu coração. Eu chorava igual uma criança de 5 anos de idade. Eu chorava, porque a minha maior dificuldade era na sexualidade. Deus veio me falar isso, né? Você já sabe como progredir, você já tem aprendido, mas você tem que progredir mais. A vontade de Deus é que você seja santa, né? Deus falava isso no meu coração: minha vontade, minha filha, é que você seja santa, se afaste, né, das imoralidades sexuais, da impureza, como aqueles que não conhecem. No meu coração vinha assim: Júlia, você já experimentou Deus e você está vivendo como se não tivesse experimentado. Você está vivendo como aqueles que não conhecem. Chega! Foi um divisor de águas na minha vida. A partir daquele dia, 23 de agosto de 2009, a minha vida nunca mais foi a mesma. Naquele dia eu fui batizada no Espírito Santo na sala da minha casa, em São Sebastião, litoral de São Paulo. Porque lá em Guarapuava, alguém do grupo de oração universitário teve a coragem de ser humilhado, de ir contra para lançar uma semente de santidade no meu coração. Eu não tenho dúvida nenhuma que se não fosse o Ministério Universidade da minha vida, eu não sei onde eu estaria. Eu não sei, claro que Deus tem seus meios e Ele, de algum jeito, como Ele deseja a santidade para todos, até o fim da vida Ele insiste com a gente para que a gente se converta, né? Mas eu não sei o que seria da minha vida na faculdade se não fosse o Ministério Universidades Renovadas. A partir daquele dia eu vivi um batismo no Espírito Santo, gradativamente eu fui deixando a vida velha, eu fui conseguindo viver a castidade, eu comecei a ter sede pela palavra, comecei a rezar todos os dias, fazer adoração, jejum, penitência, eu procurava a cura da afetividade, da sexualidade, comecei a me envolver, me engajar com o Gol de uma forma como não vivia antes, comecei a viver uma missionaridade dentro do Ministério Universidades Renovadas, a ponto de pensar assim: eu acho que eu não quero mais ser veterinária, não. Né? Porque o meu desejo de fazer veterinária era porque eu amava mais os animais do que as pessoas. E tinha uma certa aversão a trabalhar com gente, né? Mas porque meu coração era ferido, era fechado, eu vivia uma inversão de valores. E a ponto que eu falei assim: meu Deus, e agora? Eu tô em crise. Vou largar a faculdade, já estava caminhando, né, para o final do 3º ano, 4º ano da faculdade. Falei: agora eu vou deixar a faculdade? O que eu vou fazer, né? Mas não tenho mais gosto pela faculdade, vivi toda uma crise. Depois fui ressignificando, né, que poderia evangelizar muitas pessoas com a minha profissão. Até chegar a um ponto, depois que eu terminei a faculdade, continuei morando em Guarapuava algum tempo. E nessa época do ministério, depois que eu vivi, né, esse encontro forte, a gente começou a sair muito em missão na diocese. Depois nós saímos em missão no estado do Paraná, né? Fui para o Jesus no Litoral algumas vezes, né? Duas edições do Jesus no Litoral aqui do Paraná, eu participei, e aquele desejo de evangelização foi crescendo muito forte no meu coração, muito, muito, né? A ponto, assim, de eu trocar uma prova, né, de estudar para fazer uma missão, né? De me sacrificar. Não, eu estudo de madrugada, mas eu não vou deixar de fazer alguma missão, né, de pregar em algum lugar que me chamavam. Às vezes eu tinha prova durante a semana, mas no final de semana tinha retiro, eu estava lá no retiro, depois me matava para estudar, mas o importante era salvar almas. Eu queria que as pessoas tivessem a mesma sede que eu, experimentassem aquilo que eu tinha experimentado. Meu Deus, agora eu era livre, né, de tipo assim, não preciso mais daquela felicidade mentirosa que Satanás coloca, né, na nossa vida, de que a gente precisa buscar um prazer, principalmente no corpo, né, nos sentidos, no paladar, no visual, enfim. Então, eu queria que as pessoas também experimentassem aquilo. E isso foi crescendo tanto dentro de mim. A gente ia também nas dioceses, né, aqui do estado, conheci muitas pessoas aqui do Paraná, né, depois a gente, né, foi para Brasília, fomos para vários lugares com o Ministério Universidades Renovadas, conheci várias pessoas e aquilo foi me encantando. Até, e esse daí é um outro capítulo que demoraria muito para eu contar, vou resumir bem, né? Até que mais 3 anos depois de formada, muita inquietação no meu coração, eu comecei a fazer um discernimento vocacional.
porque eu via que essa sede, esse desejo, realmente tinha transcendido só do Ministério Universidades Renovadas, né? Quando eu voltei para São Sebastião, depois de formada, depois de 2 anos de formada, eu conheci os Jovens Sarados lá, que eu falo que o Ministério Universidades Renovadas me devolveu a vida com Deus e os Jovens Sarados me devolveu a vocação, né? Um lugar que Deus escolheu nessa terra para eu viver meu processo de santificação, minha missionariedade. Através dos Jovens Sarados eu conheci a Canção Nova de uma forma mais próxima, porque até então eu achava que era só um canal de televisão, né? Que pessoas voluntárias iam lá para fazer uma caridade para Deus e fui vendo que não era só isso, né, que era uma comunidade, eu queria dar a minha vida toda para Deus, mas também não me via numa congregação, até eu chegar a esse discernimento, fazer esse caminho vocacional, me sentir realmente chamada a essa vida missionária. E eu posso dizer assim, em 4 anos que eu estou aqui, é muito pouco ainda, estou num processo, mesmo dentro da comunidade, ainda de discernimento, né, até fazer o meu compromisso definitivo com a comunidade vão alguns anos, mas eu posso dizer que cada dia eu me descubro mais, né, sou mais feliz com a minha vocação, o chamado que Deus me deu é exigente pra caramba, né, é tão exigente quanto você dar testemunho no meio profissional, né, dentro do Ministério Universidades Renovadas, de viver todo esse lema, né, da construção da civilização do amor, desse sonho de amor para o mundo, né, você está inserido ali no mundo e ser diferente, ser luz, é desafiador mesmo. Então, também tenho as minhas lutas próprias aqui, mas eu posso dizer que vale muito a pena. Vale muito, muito, muito a pena dar a vida para Deus, seja até ao ponto de descobrir uma vocação, seja na vida leiga, né? Dada e doada a Deus, consumida por Ele, seja na faculdade, seja depois que você se formar, sendo esse profissional de Deus, né? Eu tenho muito contato ainda com o pessoal do Ministério de Universidades Renovadas, em alguns lugares, né, aqui no estado do Paraná, e eu vejo o quanto eles se dedicam até hoje, do meu tempo está tudo formado, né? Mas continuam lá com o GPP, com o grupo, com a evangelização, né? Querendo incendiar o mundo. E o que eu posso dizer para você que vai ouvir nessa partilha, essa pregação, é não tenha medo de renunciar, de abraçar a cruz e seguir a vida com Jesus, porque não é fácil. Quem diz assim, vem para a vida com Jesus, que é bem melhor e que é muito bom e você vai ter todos os seus sofrimentos aliviados, seus problemas vão solucionar, mentira. Quem começa a seguir, quem se propõe a dar a vida para Deus, como diz a palavra, prepara para a aprovação, né? Prepara para renunciar, porque é uma ruptura com o mundo e não é fácil, não. Né? Ainda mais nesse mundo de hoje que seduz demais, né? Não é fácil, mas vale a pena, porque a nossa vida não é aqui. Vou falar de morte de novo. Né? Deus virá em honra e glória, e a vinda de Jesus está próxima, está muito próxima. Não sabemos se é daqui 1 ano, 10, 100 anos, mas está próxima. E se ele não vier, nós vamos ser chamados por ele em algum momento da nossa vida e precisamos estar preparados. Não podemos só querer construir essa civilização do amor aqui. É preciso desejar essa civilização do amor eterna. Então, vale muito, muito, muito a pena se entregar e dar a vida para Deus. Então, eu posso encerrar aqui o meu momento de partilha, nem sei quanto tempo, né, que eu tô falando já, porque é tão bom assim você falar, né, da experiência com Jesus, da transformação, mas o que eu posso dizer que não é só para mim esse chamado, né, que é para você. Eis a vontade de Deus, a vossa santificação, e encerro aqui a minha partilha. Deus abençoe, muito obrigada pelo convite de vocês, viu? Imagina, Ju, obrigada a você por estar aqui com a gente, por partilhar a palavra. Muito obrigada mesmo. Que São Bento interceda muito a sua caminhada, né? E você vai ser sempre bem-vinda aqui com a gente. Eu me encanto sempre com seu testemunho, eu acho maravilhoso. Acho que quando eu fui fazer o retiro de Jovens Sarados, acho que eu tinha 16 anos. Foi a primeira vez que eu escutei a palavra gol, né? E quando eu cheguei na faculdade, não tinha gol. E aí a Camila, né, que está aqui hoje também, ela é professora da Agrimensura e ela me chamou para participar, né? Por um acaso a gente se conheceu, ela é de São José, e aí eu fui pegar carona com ela e ela acabou comentando que queria fazer um gol também. E eu já lembrei da Júlia, né? Falei, gol, Júlia. Sempre que eu escuto a palavra gol, eu lembro da Júlia.
É muito lindo o seu testemunho, Ju. Muito obrigada por estar aqui com a gente compartilhando. Eu tenho certeza que vai tocar muitas pessoas, assim como tocou a gente hoje. E vamos encerrar então, né, com a nossa oração de São Bento. Que a cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira de Satanás, nunca me aconselhe as coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo dos teus venenos. Vim até aqui derramar o meu passado em ti. Vim banhar os pés que andaram por aí, sem carinho receber. Hoje estou aqui, não porque mereço, eu sei, pois tu sabes por onde eu andei, conheces bem o meu perfume. Mas tu sabes também que o seu choro é sincero, porém não tenho nada a oferecer, meu Senhor, mas te dou minha vida. É tudo que eu tenho, recebe o meu nada, refaz a morada, habita em mim, me pega em teu colo, me acalma em teu peito, sou teu, sou eleito, e a tua essência exalar teu cheiro. Vim até aqui derramar o meu passado em ti. Vim banhar os pés que andaram por aí, sem carinho receber. Hoje estou aqui, não porque mereço, eu sei, pois tu sabes por onde eu andei, conheces bem o meu perfume. Mas tu sabes também que o meu choro é sincero, porém não tenho nada a oferecer, meu Senhor, mas te dou minha vida. É tudo que eu tenho, recebe o teu nada, refaz a morada, habita em mim, me pega em teu colo, me acalma em teu peito, sou teu, sou eleito, e a minha essência exalar é tudo que eu tenho, recebe o teu nada, refaz a morada, habita em mim, me pega em teu colo, me acalma em teu peito, sou teu, sou eleito, a minha essência exalar teu cheiro, teu
teu cheiro. Eu fiz a oração antes da hora, desculpa, gente. Então, estamos unidos e permaneceremos naquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Boa noite a todos, até semana que vem.